Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim contar sobre o relato de parto, né? Parto do Nick. E a minha cara, né, de mãe de segunda viagem, algumas horinhas de sono, dá pra ver aqui, né? O coque que eu inventei com meu cabelo minúsculo. Nossa, tá feio, tá muito feio. Meu Deus, de frente assim tá bonitinho, agora de lado. De frente tá parecendo de lado. Corta, Gabriel. Voltando, gente. Então vamos lá. Tudo começou na sexta-feira, dia 6. Eu acordei cedo, era umas 5h30 da manhã, na sexta-feira, que eu tinha uma consulta no HU por conta da mastite granulomatose no seio, que eu fui diagnosticada no final da gestação. Fiz a biópsia, tudo, né? E quando foi, tipo assim, umas 5h30, eu acordei às 5 horas, 5h30 começou a vir contração. Normalmente, elas vêm contração, as contrações de treinamento vêm mais ali na parte da tarde, porque daí de manhã eu me movimentava bastante, né, aqui em casa, e à tarde era a hora que eu descansava, que daí começava. Mas não, elas começaram às 5h30 da manhã, tipo assim, elas não vinham reguladinhas, certinha. Vinha de 10 minutos, 12 minutos, mas elas vinham, elas não estavam parando. Aí fiz minha consulta, tudo, voltei pra casa, e nesse dia eu tinha decidido que eu ia fazer o shake indutor, né? Que nada mais é pasta de amendoim, óleo de rícino e suco de laranja. E eu já tava com 39 semanas e 2 dias, se eu não me engano. 39 semanas e 2 dias. E o médico avisou que na outra semana ele ia mandar encaminhamento pra mim poder ir pra fazer a cesárea na Santa Casa, porque eu não ia poder induzir por eu já ter tido uma cesárea, mas eu tinha certeza que eles iam induzir de outra forma, né, sem ser dos comprimidos, que eu acho que tem um balãozinho, ou sei lá, ocitocina, né, mas aí não tinha. Aí tá, quando foi umas 4h20 da tarde, eu tomei esse shake, né, só que as contrações também já tava continuando, né, não tinha parado ainda. Ela estava vindo com um pouquinho de pressão, mas pouquinha coisa, nada de dor. E significava que eu já estava na fase latente, né? Que é o início do trabalho de parto. Então daí eu tomei o shake e falei, já vou aproveitar que eu já comprei as coisas mesmo e vou tomar o shake e se for pra ser, vai ser. Vai nascer hoje ou vai nascer amanhã. E quando foi umas 7 e pouco da noite, comecei a sentir umas dor, né? Começou já vim com umas cólicas, assim, uma pressão lá embaixo. E aí eu comecei a organizar minhas coisas, né? Organizar as do Charlie, né? Que é o meu filho mais velho, porque daí ele ia ficar na casa da minha sogra. Mas acabou que daí ele ficou aqui, porque minha irmã tinha posado aqui. Aí ele ficou por aqui, depois era aniversário da minha sobrinha, daí meus cunhados vieram buscar ele. E depois ele foi pra casa da minha sogra. Então quando foi, acho que perto das 11 da noite, nós ainda tava tudo acordado aqui, a gente tava assistindo os vídeos do Corbucci, né, assistindo quem mais? O Otto, o chefe Otto, a gente tava tudo assistindo aqui. Aí deu 11 e pouco, o povo foi tudo dormir. O Agvan, ele já tinha dormido um pouquinho antes de chegar do serviço, aí ele tava comigo aqui, a Maria foi dormir e eu deitei pra tentar descansar. Mas no que eu deitei, eu não consegui. Passou acho que nem 5 minutos. As contrações começou a vir mais forte. 11h30, mais ou menos, 11h40. Começou a vir mais forte. Aí era forte que eu não conseguia ficar deitado. Eu queria me movimentar pra que a dor não focasse só ali, sabe? E sempre fazendo a minha respiração, né? Que era 4 segundos respirando e 8 segundos expirando, né? Assim, desse jeito. Pra gente ter o controle das contrações. Aí tá.
Quando tava dando quase 1h da manhã, as dores já tava pegando bem mais forte. Eu postei no vídeo, né, do parto, lá, que era 1h da manhã ou meia-noite e pouco. Aí eu lembro que eu fiz exercício. Ah, gente, 7 e pouco da noite eu fiz exercícios pra ajudar a dilatar, essas coisas. Exercício rápido, que eu já tava fazendo caminhada, tava fazendo qualquer coisinha, tipo assim, se era pra subir ali na minha mãe, eu ia de a pé, ou se ia descer lá da casa dela, eu vinha de a pé, e nesse dia eu andei também, que na hora de voltar da casa dela, eu vinha andando. E aí deu 1 e pouco, daí eu falei pro meu marido, falei, não, vamos pra maternidade, porque as dores estão fortes e vai chegar um momento que vai ser horrível entrar dentro do carro. E de fato não adiantou nada, porque eu fui sentindo dor também. Lá. E as contrações já tava vindo, acho que de 5 em 5 minutos. 5 em 5 minutos. 5 em 5 minutos. Já tava vindo já certinho, sabe? E eu marcando sempre no coisa de contrações, né? Eu tenho que olhar aqui, eu esqueço. E fomos, gente. Era 1 e pouco da manhã, chegamos lá, era perto das 2, eu não lembro direito os horários, mas tá tudo lá no vídeo do trabalho de parto. Chegamos lá, eu chegando com dor, eu não podia andar, eu andava, vinha a contração. Aí eu tinha que me abaixar, eu literalmente, tipo, me jogava assim no chão, de joelho, e me agachava até a dor passar. Eita. Eu cheguei no cachorro. Reclamar. É o Nick, gente. Aí tá, fizemos lá, demorou ainda pra mim ser atendida. Aí me chamaram pro cardiotoco. Gente, que horror. Que horror. Fazer cardiotoco com contração dolorida. Horrível, horrível. O cardiotoco, tipo, demora 15 a 20 minutos, né? E eu tive que repetir ele mais uma vez por causa das contrações. Que daí eu não tava conseguindo sentir o Nick mexer. Aí na segunda vez, daí eu senti o Nick mexer, né? Ai, gente, mas era umas dor horrível. Aí eles fizeram toque, eu tava de 5 centímetros de dilatação. E o colo do útero tava médio pra fino e tava macio, a doutora falou. E quando eles faziam o toque, o primeiro toque já sangrou ali. Sangrou, que daí eles falaram, é normal, mãezinha, não sei o que. Falei, normal. Aí tá, aí depois disso demorou só um pouquinho. Aí eles, acho que demorou o quê? Uns 20 minutos? Me fizeram lá o negócio de internação e eu fui passar de pré-parto. E lá as coisas foi piorando. 4 da manhã eu ainda tava com 5 centímetros de dilatação, as dores estavam vindo horrivelmente e já ia fazer 24 horas que eu tava acordada. Porque eu tinha acordado 5 horas da manhã da sexta, né? E eu tava muito exausta, muito cansada. E aí parece que a gente já até sentiu, porque daí eu lembro que eu organizei um pouco a casa, né? Nós organizou, né? A gente organizou a casa na sexta-feira ainda, então eu tava bem exausta. Quando foi umas 7 horas da manhã, gente, as contrações estavam vindo horrível. Horrível, muito ruim. Jesus amado. Era uma dor, gente, surreal, cara. Porque daí pegava da lombar e vinha pra barriga. Tipo, não era nem a dor aqui na barriga em si, era as costas. Aí nisso, o meu marido, ele ficava só assim, ó, ali na lombar. Ficava só assim, ó, só assim. Teve uma hora que já tava doendo de tanto que ele fazia. Porque eu falava pra ele, faz com força, vai com força. Ele fazia, coitado, ele tava até sem as mãos já direito. Coitadinho. Aí eu não conseguia deitar pra dormir, porque das contrações tava vindo de 4 minutos. Aí não tinha como, porque daí eu tentava levantar, se eu tava deitada, piorava as contrações, piorava. Se eu tentava me levantar pra fazer algum exercício, sabe, pra ajudar a dilatar, piorava tudo, eu não conseguia fazer. Eu não conseguia. Eu tava tentando manter minha respiração. Aí quando foi, acho que umas 9 e pouco, eles vieram, fizeram de novo o toque, eu ainda tava de 5 centímetros. Teve uma doutora lá que foi, antes da troca de turno, ela falou que eu tava quase 6. 6 pra 7, se eu não me engano. Aí depois trocou, daí a doutora veio e falou, não, você ainda tá de 5 centímetros. Oi, gente. Aí eu já tava exausta, tava muito cansada.
Aí eu peguei, quando foi umas 9 e pouco, 10 horas, eu já tava implorando pela cesárea, de tanta dor. Que eu gritava, gente, eu tava gritando, já era. Sabe aqueles vídeos, tipo assim, ai, eu não vou fazer isso no meu parto, lá, não sei o quê. Cara, você faz coisa que você nem, nem, tipo, tá fazendo ali. Meu marido falou, ai, amor, tem uma hora lá que eu tava até com vergonha, tanto você tá gritando. Mas não gritava, tipo assim, assim, não era assim, né? Mas eu gritava, eu falava assim, meu Deus, que dor, que dor. Era desse jeito. Meu Deus, me ajuda, tem misericórdia. Era só assim, entendeu? E eu não conseguia me concentrar, gente. Tipo assim, pra ler. Eu fiz até aquelas frasezinhas de motivação. Não consegui. Oi, Chico. Ei, seu coração. Vai tô lá, mamãe. Tá ouvindo voz de mamãe? Gente, aí tá. Daí deu 10 horas, a doutora falou, ó. Então a gente vai ver quando vai ficar vaga a sala, né? Porque tem 2 cesáreas já que a gente vai fazer. Então na próxima, se não surgir alguma intercorrência, vai ser você. E demorava, ó, de 1 hora, por aí, 1h30 pra eles de cada cesárea, né? Eu falei, então meio-dia e pouco, 1 hora já vai ser eu, né? Só que não. Gente, as dores vinha horríveis. Só piorava. Aí depois, quando deu umas 11 e pouco, elas começaram a vir de 3 em 3 minutos. Vinha dor. Nossa, gente, surreal. Aí eu levantava, queria ir no banheiro. Aí sentava na privada, vinha a contração. Gente, horrível ter contração quando você tá sentado na privada. Porque daí eu ia fazer xixi e vinha a contração. Gente, que horror. Nossa, surreal a dor. E lá eles não davam analgesia. Eu pedi, eu falei. Aí teve uma hora que eu até implorei pro meu marido. Falei, amor, vai lá no carro, pega o paracetamol pra mim. Como se fosse adiantar alguma coisa, né? Nossa, mamãe. Deixa eu ver se não vai assistir. Quer. Deixa eu ver. Olha aqui, gente, a bunda de golfe. Bunda de golfe. Olha o Nick. Tadinho. Ai, que bolinha. Olha o tamanho da bochecha. Olha. Ai. Continuando, gente. Ai, Fred. Tadinho. Hello. E aí, gente, eu lembro que daí eles pegaram, eles trouxeram até o almoço, aí quem comeu só foi o Aguivan, porque daí 9 horas, 9 e pouco eu tomei café, que era pão com manteiga e café com leite. Aí depois eu não comi mais por causa da cesárea. E o tempo todo meu marido me incentivando, né? Falando, não, você consegue. Mas daí chegou um tempo, gente, falei, não, amor, eu não consigo, tá doendo muito. Eu lembro que eu chorava muito. Daí tem uma hora que meu marido até começou a chorar junto comigo, porque ele não aguentava mais. Daí ele corria, na hora que começava a dor, ele corria lá pras enfermeiras, falava, eles não vão vir buscar ela tá com muita dor, não sei o que, das mulheres vinham. Aí todo momento eles ficavam, mas você não quer tentar mesmo, normal e tal. Aí quando foi umas 2 horas da tarde, eles ainda não tinham me chamado pra cesárea, porque entrou mais foi uma, eu acho, que era uma mãezinha que teve trigêmeos. Entrou de emergência, ou seja, ia demorar bem mais. Então eu fiquei sofrendo, já fazia 12 horas de trabalho de parto, mais 12 horas, né, que começou o trabalho de parto mesmo, era 11 e pouco, né, quando começou a vir as dor mesmo. Então já era mais de 12 horas de parto. E mais de 24 horas sem dormir. Então eu tava exausta. Jesus. E... Eita, travou. Calma aí, minha mente. Aí nessa hora que eles vieram me avisar, 12 e pouco, eles fizeram outro toque, né? O que era horrível. Muito ruim.
E eu tava com 8 centímetros, gente. 8 centímetros dilatado. Aí, tipo assim, aí elas, você não quer mesmo continuar, não sei o quê. Tá doendo muito, eu não vou ter força, eu tô cansada. Eu não descansei. Aí elas, não, mas seu corpo vai ter força. Eu falei, mas força da onde? Aí tá, daí começou. Aí começou, era 3 e pouco, eu acho. 3 e pouco deles me avisaram que ia vir buscar eu. Era umas 3h20 por aí. E nada deles iam. Nisso eu chorando, gente, chorando de dor. Eu já gritava, eu não tava fora de mim, entendeu? Eu tava fora de mim. Meu marido chorando. Eu já não. A massagem na lombar já não tava adiantando, porque ele já tava dolorido de tanto que meu marido tava fazendo. Tanto que ele tava fazendo. E quando eles vieram, um pouquinho antes deles virem me buscar, umas 3h40, eu acho, eles fizeram outro toque. Eu ainda tava de 8 centímetros, as falando o tempo todo, já tô sentindo a cabecinha dele aqui. Só que o meu medo, gente, tipo assim, eu até poderia ter continuado o parto, né, normal. Só que o meu medo era de, né, tinha passado já 2 horas, ainda tava de 8 centímetros. Eu sentindo muita dor, eu já tava cansada, eu tava com medo, tipo assim. Ai, tô travando. Estava cansada e tava. Eu estava muito cansada e meu medo era de entrar em sofrimento ele e eu. Na hora do expulsivo, porque eu não ia ter força, não tinha de onde eu arranjar força pra ele sair. Eu não ia ter força nunca, gente, porque eu tava muito cansada. Era o quê? 24 horas, foi 5 horas da manhã. Já quantas horas? Peraí. Fiz as contas aqui, gente. Eu até a hora da cesárea, que era 4 horas. Você tinha ficado acordada. 35 horas que eu tava já acordada, gente. Eu tava muito cansada, então não tinha como. E daí elas vieram me buscar. Ai, que felicidade que eu tava, mas ainda tava com dor, porque daí ia ter que ir deitada, né, até lá na sala cirúrgica, né, de cirurgia. Eu só sei que eu na maca lá, eu fui gritando de lá da sala de pré-parto até na sala cirúrgica. Aí passava, mas elas já estavam vindo tipo de 2 em 2 minutos as contrações, né? Tava vindo muito, muito rápido, gente. E elas demoravam a passar. Aí cheguei lá, aí elas tentando conversar comigo, daí colocaram eu lá na maca. Só que daí eu já tava esperando aquele alívio, né? Aí eu sentava assim, elas, relaxa, mãezinha, relaxa. Ai, que dor, ai, que dor. Aí chegou a anestesia, não tava nem aí. O Agman disse que a agulha era uma grandona, assim. Falei, ai, não vejo a hora de sentir a dor dessa agulha. Essa dor dessa agulha vai ser maravilhosa. Aí colocou, aí demorou ainda pra pegar a anestesia. Aí eu senti na hora que a contração tava vindo, mas daí já foi diminuindo. Gente, que delícia. Ai, que delícia que foi na hora que começou a anestesia a pegar efeito. Gente, maravilhoso. Muito bom, cara. Ai, é uma sensação muito gostosa, porque na gestação do Charlie, no parto do Charlie, também foi a mesma coisa. Eles me deram ocitocina antes da cesárea. Aí começou a dar as contrações fortes antes de eu ir pra cesárea também. E é isso. Ai, meu Deus. Aí eles aplicaram, gente. Eu fiquei tão relaxada, eu só queria dormir. Eu só queria dormir. O Agman veio, chegou lá pra mim. Aí o Nick nasceu, aí depois levaram o Nick, né? Foi uma emoção, porque daí a gente conseguiu ver o rostinho do Nick. Eles colocaram o Nick pertinho de mim. Coisa que no do Charlie não aconteceu isso, né? Porque o Charlie teve complicação, ele já teve que ser levado direto pra UTI, né? Ai, muito gostosinho, gente. Aí o Agman foi, acompanhou o Nick. Aí enquanto ele foi, eu fiquei lá, deitada dormindo. Enquanto eles costuravam eu. Aí antes do Nick nascer, né? Daí quando eles aplicaram anestesia. Toma. Eita.
Aí, filho. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Aí antes da anestesia, elas perguntaram, e aí, mãe? Antes de tirar o Nick, né, quando aplicaram, aí ela perguntaram, e aí, mãezinha, como é que você tá? Aí eu peguei e falei, gente, maravilhosa, estou maravilhosa, porque daí a dor tinha passado. Aí estou me sentindo maravilhosa. Um alívio. Eu estou me sentindo muito aliviada. Aí ela só ria. Eita, nós. Aí foi muito gostoso, né? A sensação da anestesia. Cara, maravilhoso. Gente, então. Sobre o meu parto. Eu queria muito. Só Deus sabe o tanto que eu desejei o parto normal. Mas, gente, de normal não tem nada, não. Ah, é verdade, deixa eu contar. Deixa eu contar no meio do rolê lá, né? Eu sentindo as dores da contração. Aí ai, Jesus. Eu toda... Essa aqui também. Ai, meu Deus. Eu peguei daí e falei assim, gente. Falei, normal? Onde que isso é parto normal? Não tem nada de normal, não. Eu vou socar a cara daquela Eva quando eu subir lá em cima. Eu falando, gente, alto. Aí o Agvan riu. O homem do lado riu, que tava com a mulher dele, né? Tinha umas cortininhas que separavam, mas eu ouvi ele rindo. De normal não tem nada. Eu vou socar a cara, culpa daquela Eva. Eu vou socar a cara dela quando eu subir pro céu. Ai, podia ter uma dona lá filmando. Da onde que isso é normal? Não tem nada de parto normal, não. É anormal. Ai, gente do céu. Que coisa de louco, gente. E tipo, eu me preparei psicologicamente. Eu sabia, tipo assim, se acontecesse alguma intercorrência, eu tava preparada, né, pra cesárea. Mas o parto normal, tipo assim, eu queria muito. Eu fiquei feliz que eu entrei em trabalho de parto, né? Eu sofri todas aquelas dores, cheguei a 8 centímetros. Mas eu decidi o que seria melhor pra mim e pro meu filho, né? Eu tava pensando nele e em mim. Eu não ia ter força pra ter ele. Não ia, gente. Ia acabar esse menino se enrosca ali. Porque daí, lá na cesárea, antes de eu ir, eles checaram pra ver se ele não tava muito baixo. Ele estava muito baixo. Ele, né? Ele tava baixo já, assim. Então, se ele tivesse mais baixo ainda, elas falaram que ia ter que continuar o parto normal. Porque daí não ia ter como tirar ele ali na hora da cesárea. Alguma coisa assim do tipo. Ai... Eu lembro, eu comi tâmara, gente, desde as 36 semanas. Fiz exercício, fiz dancinha, fiz caminhada, tudo para ter o parto normal. Né? Eu fiz minha parte, tudo. Mas a gente conhece nosso limite, assim como foi o do Charlie. O do Charlie eu poderia ter continuado o parto normal, mas a gente orou pra Deus e Deus mandou o sinal que era pra gente ir pra cesárea, porque se a gente não tivesse ido, eu acho que nós não ia ter o Charlie. Porque ele já tinha feito cocô, ele engoliu o mecônio, aspirou, né, inalou o mecônio, né, ele teve que colocar a sonda pra tirar lá do pulmão, né, dele, né, é lá, acho que é lá. E é isso, gente, eu travei pra caramba. Travou. Meu Deus, é que a minha mente começa, tipo assim, do nada ela para, velho, ela trava. Isso daí se chama burrice. Nossa, trava do nada. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto, né, do nascimento do Nick. E é isso, gente.